E esse mercado da bola do Flamengo, hein? Saiu aí a novidade que o Neymar pode pintar aí no time rubro-negro. Tem também aí os últimos ajustes aí para Jorginho e Danilo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, né? E esse alvoroço aí numa possível contratação do Neymar. Então assista esse vídeo até o final. Olha, na estreia do programa De Cara com Cara, na Romário TV, o Neymar falou com um baixinho sobre a possibilidade de jogar no Flamengo um dia. Será? Vamos ver. Se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí? Tipo isso. Difícil. É difícil. São dois times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir pro Flamengo. Ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo. Às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos. O mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vênia Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar, ó, busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. Claro. O ponto é, o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem, para muita gente que tá falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Da Liga Saudita, que é uma liga que vem crescendo, tem recebido os grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim, me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar, nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais pra um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí?
Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional. Nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão. Inclusive pensando em Campeonato Brasileiro, e não em Seleção Brasileira. E não sou eu que estou falando isso. É o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele. E o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita. Quem dirá da Brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo ou o Flamengo é maior que o Santos. A torcida do Santos teria muito mais paciência com o Neymar do que a torcida do Flamengo. Olha, e o Flamengo, o time principal, vai jogar a primeira partida da temporada neste domingo lá nos Estados Unidos contra o São Paulo. E esse amistoso aí, Vene, na sua opinião, quem deveria jogar, começar? A gente não está ali próximo acompanhando a questão física, condicionamento, mas uma ideia aí desse time, Vene. Olha, se a gente for considerar, Flavinho, que tá todo mundo bem fisicamente que tá lá nos Estados Unidos, o meu time seria... Meu time, não é informação, tá, pessoal? Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, e aí o ataque seria Bruno Henrique e Luiz Henrique. Ah, o Bruno Henrique como um falso 9? Luiz Araújo, né? Luiz Araújo, desculpa. Eu deixaria os dois atacantes flutuando no setor ofensivo. Não botaria o Bruno Henrique como um falso 9, porque eu acho que não é o ideal para ele. Deixaria os dois bem livres ali, bem tranquilos para poder fazer o que eles bem quiserem no setor ofensivo. Esse seria o meu time. Eu acho que não será. Não vejo o Arrascaeta 100% fisicamente. Se ele começar, não vai terminar a partida. Talvez o Felipe Luiz comece com ele no banco de reservas, coloque talvez um Alcaraz no meio de campo e aí depois bota o Arrascaeta, porque ele não está ainda 100%, ele está sendo preparado para a Supercopa do Brasil, que é daqui a pouco, né, dia 2 de fevereiro. Tá chegando, daqui a pouco a Fernandinha está de volta também. O Neymar falou sobre isso no bate-papo, na entrevista para o Romário. Vamos ver. E essa probabilidade de volta aqui pro futebol brasileiro, existe? Cara, quando começou a sair isso, primeiro dia eu falei, nossa, que loucura, né? Pô, então me colocaram no Santos, no Flamengo e tal. E falei, nossa, que legal. Começou todo mundo a mandar mensagem. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Pô, teu país inteiro te mandando mensagem, teus amigos, que são até do time rival, falando se você vem pra cá. Começou a me dar um negocinho, porque realmente eu, quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Essa possibilidade de você vir pro Flamengo ou pro Santos, se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Caralho, tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo isso. Difícil. É difícil. São dois times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. André Dunque. E assim, eu entendo perfeitamente que são os dois clubes que tem a cara pra mim do Neymar hoje, assim, se você olhar pra uma volta pro Brasil, é que o Flamengo ainda tinha mais cara ainda se fosse 1 ano atrás, 2 anos atrás, com perfil de contratação. Exatamente, era o ponto, esse é o grande ponto. Hoje ele não tem, assim, você pega a coletiva do Boto, é o oposto. Se ele contratar o Neymar, ele vai contra o que ele falou. Exato, porque tá não é pra jogar pra torcida, não é pra jogar pra mídia, é justamente porque a gente tá falando, tecnicamente, brilhante, ia ser um casamento, assim, clube mais popular do Brasil, o cara mais popular, o grande jogador do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, tinha tudo pra casar. Só que nessa mudança de direção, o discurso é o contrário. Então, assim, se fosse isso, fosse no cenário de 1 ano atrás, eu estaria mais dividido. Ainda acho que, apesar de tudo isso, seria muito interessante esse casamento por conta disso, do Flamengo ser uma marca gigantesca, o Neymar também, mas acho que ainda hoje, assim, até vendo a torcida do Santos cantar, eu acho que o Santos teria mais a ver, mas ainda com esse ponto ali da mudança de direção também o Flamengo seria interessante. Mas se fosse para escolher um dos dois, eu iria do Santos. O Donk foi certeiro, eu tava justamente pensando sobre isso. Né? O Boto apresentando o Neymar com toda aquela Boto engasgando vendo Ele só resgata o vídeo, né? Ia ser muito curioso, porque eu imagino o Boto, sabe o que ele ia falar?
Esqueçam tudo que eu falei. Neymar é do Neymar, Flamengo. né? Não seria assim? Tipo isso. Torcida é pra vocês. Então, veja bem, assim, não foi isso que eu quis dizer. Esqueçam tudo que eu falei e comemorem. Eu sei que vocês vão ficar felizes. Neymar é do Flamengo. Ia ser assim. Não é, Mari? Por aí? Mais ou menos. Mas esportivamente falando, é um bom exercício, né? Você encaixar o Neymar no time do Flamengo. No Santos você dá mais possibilidades, enfim. Agora do Flamengo é um exercício ali pra gente pensar, né? Primeiro, o Neymar da lesão, pós-lesão. O que você espera da entrega dele? O que você espera da faixa de campo que ele vai ocupar? Em que esquema ele vai te entregar? Assim, com qual treinador ele vai se encaixar? Agora, do Flamengo é um exercício pra gente pensar. No lugar de quem o Neymar entraria caso a contratação tiver bem, aconteça, no né? lugar de qualquer Não, um. então, pensando longe, porque se ele estiver bem... Você tá falando em qual posição? Ele abre a porta do mundo, se ele estiver bem. Mas o Neymar de hoje... Eu acho que ele entraria. Eu vou dar a minha visão aqui. Já que você perguntou, colocou em dúvida. Eu acho que ele entraria no meio de campo, armando o jogo mais pra frente. Ele não tem mais aquele arranque que tinha pra jogar na ponta, ser o indo pra camisa cima 10. dos outros. Que é do Acho Arrascaeta difícil. hoje. É na posição do Arrascaeta, Seria. provavelmente. Ou junto com o Arrascaeta, não sei. Alguém tem que sair. Se o cara chegar e puder jogar, alguém tem que sair. Gerson tá exercício. jogando muito. É Gerson, é De La Cruz, é Arrascaeta. Muita gente ali pra pensar. Mas, enfim, Não, nessa o hipótese... Neymar da expectativa, o Neymar da esperança, o Neymar da hipótese, ele poderia tirar o Arrascaeta do time. Ele, no auge do sonho do torcedor... Tira qualquer um do time. Exatamente. No auge, Ele bem abre a porta de todos os times. A questão é que essa não tem sido a realidade. Então, quem contratar vai fazer todo o marketing, vai pagar salário, vai isso, vai aquilo e vai ficar no banco? É pra se pensar, né? No caso lá do Al-Hilal, nem no banco. É complicado, é Não por complicado. questões técnicas. E Estados Unidos é a outra... Ontem eu Outra fui opção. voz vencida aqui, até algumas pessoas reclamaram comigo em rede social e tal. Por quê? Porque eu achei, vocês discordaram, quem estava aqui, o você Breiler, acha? o Dom que estava Também. também. Sim, agora eu lembrei sobre seleção brasileira. Você acha melhor ele ir para os Estados Unidos? Eu acho que para ele seria o mais tranquilo jogar nos Estados Unidos. Não estou pensando no futebol brasileiro, estou pensando nele para ele se recuperar, ter a estrutura para chegar, jogar num nível de exigência menor, com menor frequência, com estrutura para concordo com recuperar você em tudo fisicamente isso. e chegar na seleção brasileira para fazer o que ele sabe. Aí já não sei. Acho que para ele seria melhor jogar lá, porque o Neymar não precisa nada além do que estar em forma. A questão é ele estar em forma, estar bem fisicamente. Se ele estiver bem fisicamente, ele não precisa estar num ritmo de competição maior ou menor, ele vai conseguir entregar o futebol dele. A questão a dificuldade é ele estar em forma. Esse é o problema. E eu acho que lá ele teria melhores condições para isso. Ele pode aparecer no futebol brasileiro, no Santos ou até no Flamengo. Tem nada a ver com o assunto de agora não, hein? Calma, não empolga não, hein, torcedor rubro-negro. A gente vai atualizar o Flamengo então, porque entrou em campo pelo Campeonato Carioca, mas é claro que o Flamengo também é ativo no mercado, sem falar... Ô, Pedro, eu não vou fazer isso com você, tá? Não tem nada de Neymar, eu não vou te perguntar nada sobre isso. As informações que você tem sobre o rubro-negro. Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia aí também pro Marra, pro Jailson, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Sobre Neymar no Flamengo, já que você tocou no assunto aí, é o que a gente sempre procura saber já há algum tempo, sempre tem esse burburinho. Tem gente da nova diretoria que fala que não responde, fica meio em silêncio, e tem gente da nova diretoria que fala que não tem condição, o Flamengo está em contenção agora de despesas, não tem como nem pensar nisso. E posso acrescentar também que na gestão passada o Marcos Braz chegou até a procurar o pai do Neymar, conversar com ele aqui no Rio de Janeiro para saber da possibilidade, mas viu que não tinha jeito, então não teve como prosseguir. O Neymar já estava lá até renovando um contrato parrudo lá com o Al-Hilal, enfim, conversando com cifras altíssimas. Então, por enquanto, nada nesse sentido, mas é bom sempre lembrar que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que está em Nova York, encontrou com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, o Marcos Mota, que é o
um advogado muito famoso internacionalmente, participou da transferência do Neymar do Barcelona para o PSG, hoje integra a diretoria do Flamengo, está acompanhando o BAP nessa viagem, é o vice de administração. Dito isto, esses são os fatos. Vamos lá, o Flamengo que ontem empatou, né, com 1-1 no Campeonato Carioca, mais uma decepção do time de garotos, e segue o elenco principal em preparação nos Estados Unidos, porque no domingo tem o UFC Series contra o São Paulo, e tem esse confronto importante aí, que aí é um teste sim para a equipe do Felipe Luiz, e aí o Juninho tá por aqui fazendo os testes físicos e tal, primeiro reforço, e o Flamengo ainda tenta se aproximar ali, quem sabe, de Danilo e também Jorginho, 33 anos, situações até parecidas, né, porque tem que convencer os clubes que liberem sem custos para sair agora, antes de junho, então o Flamengo tenta essas conversas aí para saber das possibilidades financeiras. Por isso que, falando da questão do Neymar, imagina o custo que isso teria, uma operação desse tamanho. Muita gente vê como inviável neste momento. Mas, enfim, como o Neymar deixa sempre uma portinha aberta aí, pode ser que alguém se anime nesse sentido, falando de Super Mundial. Mas, de fato, no momento que temos, são esses aí os fatos que eu posso trazer para todos aí. Satisfeita, Mari? Pois é, pessoal. Hoje a mídia está eufórica aí com essa declaração do Neymar, tá? O Neymar que deu entrevista aí para a Romário TV, um programa que o Romário abriu aí no YouTube, e o Romário, que não perdeu tempo, perguntou se o Neymar gostaria de vir jogar no Santos ou no Flamengo, quem ele escolheria, né? Ele falou ali, o amor, a razão, né? Ele ama muito o time do Santos, mas pela razão ele viria jogar no Flamengo. Ele falou, né? Sempre teve vontade de jogar no Flamengo, né? E o Santos é a minha casa, mas a gente sabe que hoje, particularmente hoje, o time que conseguiria fazer aí, né, nem que seja um esforçozinho a mais para fazer contratação bombástica assim como o Neymar, né, se vinsse pela questão financeira, seria o Flamengo. Se ele for para o Santos, seria pelo amor, pois o Santos eu acho que não tem condições de bancar ali esse salário astronômico do Neymar. O time hoje poderia bancar aí cerca de 3 milhões de reais de salário, né, ou até mesmo 4 milhões de reais de salário, seria o Flamengo. Lógico, ajuda de uma parceira ali, conseguiria fazer pagar esse salário astronômico a um jogador assim como o Neymar, né? A gente sabe que o Neymar hoje ganha milhões e milhões de reais no Al Hilal, mas ele saindo vai para um clube que não vai pagar o mesmo tanto que um árabe tem condições de pagar. E hoje no Brasil, acho que o Flamengo seria o único time que tinha condições de bancar ali, juntamente com a parceira, um salário de 4 milhões de reais para o Neymar. Mas e aí, depois da declaração do Jorge Jesus, qual Neymar vocês acham que viriam jogar no Flamengo? O Neymar dedicado, né, esforçado, um Neymar que a gente conhece com o futebol, ou um Neymar midiático, seria um Neymar de mídia, seria um Neymar ali, né, para vir jogar no time como o Flamengo só pela mídia, ou se viria aquele Neymar que está dedicado mesmo a ganhar uma Copa do Mundo, jogar, se esforçar e ir para uma Copa do Mundo 100% fisicamente. Qual Neymar vocês acham que se viesse hoje para o Flamengo viria atuar no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!